Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno, chegando aqui nesse pós-jogo do Vasco aí, né? Hoje já aí, né? Dia 9, né? Quarta-feira, o Vasco acabou de jogar ainda há pouco e a gente está aqui para falar um pouco sobre esse jogo, né? Que foi dentro de casa, a torcida lotou. A gente vai tratar alguns assuntos aqui referentes ao time, referente ao Carille, referente à preparação física, e é isso que eu quero falar com você nesse pós-jogo mais uma vez aqui. Quero agradecer a você por estar nos assistindo, né? Hoje aqui com a gente. Quero pedir a você para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, porque é muito importante. Compartilha com a galera aí que você conhece, que você gosta de futebol, é vascaíno, né? Passa para a galera aí, ajude a gente a crescer no YouTube, porque a gente precisa do feedback de vocês, tá? Comente bastante nos vídeos, assim que eu ver, eu com certeza vou responder. E muito obrigado pela sua audiência e também estar aqui conosco, curtindo o nosso trabalho. Espero que você esteja gostando. Também siga nossas redes sociais no @papo.d.vascaíno no Instagram, beleza? Vamos lá. Vasco hoje contra o Puerto Cabelo, né? Acadêmica Puerto Cabelo, em São Januário pela Copa Sul-Americana, segunda rodada. O Vasco tinha empatado a primeira rodada fora de casa e hoje ganha, mas não convence. A realidade é essa. O Vasco, uma vitória magra de 1-0, teve mais chances do que o último jogo. O time que o Vasco jogou contra, né, em São Januário, é um time muito, muito fraco. É um time que, sem dúvida nenhuma, não ocasionou assim, uma, duas bolas ali para o Léo Jardim, mais para o final do jogo. E a gente tem que falar do nosso time. O nosso time, quando o Pedrinho diz que ele é o oitavo elenco do futebol brasileiro, eu acho que ele se equivocou. Ele se equivocou porque a torcida hoje coloca muita culpa no Carille, né, de tudo que está acontecendo, e eu acho que parte disso é culpa dele sim também, parte técnica, parte tática, sim, é culpa do Carille, só que não é só isso. O Vasco tem muitas nuances que a gente precisa conversar aqui, e essas nuances estão sendo vistas jogo após jogo, né? O Vasco poupa contra o Corinthians o time praticamente todo, e quando chega o time hoje, a gente vê uma preparação física ruim. O time caindo de produção no segundo tempo, o time não com medo de jogar, um time com o psicológico abalado, que é nítido isso. E, mais uma vez, uma jogada, ou a única jogada que a gente tem, que é o Verratti, né, fazendo gol de cabeça com um cruzamento, dessa vez não do Piton, mas do Garré, consegue, descosta praticamente para o gol, colocar essa bola no canto e fazer 1-0 Vasco, porque senão esse jogo não teria mais opção nenhuma. Coutinho teve até uma chance ou outra ali, mas bateu em cima do goleiro, acabou ali não concluindo em gol, e ficou 1-0 Vasco em São Januário. A nossa torcida, com razão, vai ao Carille, né, mas a gente não pode esquecer aqui de falar da preparação física do Vasco. O Vasco, desde o ano passado, e eu digo isso aqui, eu não quero ficar batendo na mesma tecla que é o Daniel Félix, que é alguém da comissão de parte física do clube, mas alguma coisa tem que ser feita. Não adianta trocarmos de técnico, porque eu acho também que isso vai ser um ponto crucial daqui a uma, duas rodadas, o Carille cair, né? Há quem diga aí que o Fernando Diniz já está praticamente acertado se uma queda do Carille acontecer de vir para o Vasco. Não acho uma boa opção, apesar de gostar muito do Diniz. Mas hoje no jogo a gente observou, né, que o melhor jogador em campo, para mim, sem ser o Verratti que fez o gol, e eu já quero aproveitar essa deixa para parabenizar o Verratti por ser o segundo maior artilheiro do Vasco aí, né? Em 2 anos aí no Vasco, o Verratti já marcou aí 44 gols, se eu não me engano, ficando atrás do jogador, né, do Vasco aí, dos anos, né, ali, deixa eu só ver o nome aqui para a gente poder não esquecer, certinho, que fez aí 83 gols. Então, parabéns ao Verratti, né, por 44 gols, passou o Cano, que tinha 43, é o nosso artilheiro, é um ídolo para o Vasco, sim, vai se tornar cada vez mais ídolo, é um cara que gosta do Vasco, que tem o torcedor que quer ficar no Vasco. Então, parabéns ao Verratti nesse sentido. O Vila Doniga, né, do Uruguai, de 1938 a 1942, tem 83 gols pelo Vasco. Então, assim, levando em consideração esse tempo que ele ficou 4 anos ali, né, no clube, Verratti está a 2 com a gente aí. Se ficar mais 2, 4, com certeza vai bater esses 83 gols, porque a maioria dos gols que o Vasco faz hoje passa muito pelo crivo do Verratti, né, e da bola de cabeça do Verratti, que sem dúvida nenhuma é fatal. Para mim, um dos melhores cabeceadores aí do futebol sul-americano, se não o melhor, e um dos melhores do mundo também. Não sou eu só digo isso, mas a mídia de forma geral. Voltando para o jogo, a jogada do Vasco
o Vasco consegue criar. O Nuno Moreira, que foi poupado do último jogo, não rendeu. Eu estou vendo a parte física do Nuno Moreira começar a cair, e isso me preocupa. Me preocupa porque a gente pode colocar qualquer técnico lá dentro. Se a coordenação de performance não tiver coesa com a comissão técnica do Vasco, não vai dar certo. O time vai continuar caindo de produção, o time vai poupar e não vai ver resultado desse descanso para esses jogadores. E, enfim, a gente sabe que o Vasco precisa muito, muito, muito esse ano alcançar alguns objetivos, e eu acho difícil da forma que está indo, sinceramente. Pelo jogo que eu vi hoje, a gente precisa de uma mudança drástica. A gente precisa de um outro treinador, com todo respeito ao Carille. Não acredito, grande parte disso a culpa dele, também passando por ele, mas não é só isso. Eu acho que envolve aí uma questão de grupo. O Vasco hoje tentou mostrar, né, com o gol do Verratti, vindo abraçar o Carille, e os jogadores vindo abraçar que estava tudo bem. Na entrevista coletiva, o Carille foi perguntado como é que é o clima dentro do vestiário. Ele disse que é ótimo o clima de treinamento. Óbvio que ele não vai colocar isso em xeque, e até de maneira ética está certo, né? Não vai dar arma para que as pessoas falem. Enfim, eu acho que tem muitos problemas dentro do Vasco que vão piorar essa situação. A gente viu um Vasco medroso hoje, mais uma vez. A gente viu um Vasco que reflete o Carille. Não é um Vasco ousado, como era com o Rafael Diniz, não é um Vasco que saía tocando bola, como o Rafael Diniz pedia. E assim, a gente precisa, né? Rafael Diniz, não, perdão. O Rafael Paiva. E eu confundi com o Diniz aqui. Mas, enfim, o Vasco precisa, para ontem, né, modificar alguns conceitos, algumas ideias, e o Pedrinho precisa ver isso. Eu acredito que ele já deva estar trabalhando nesse sentido, mas é necessário olhar essa parte de fisiologia e da parte física. É nítido que a parte física do Vasco está ruim. Para mim, hoje, o melhor jogador em campo, hoje, para mim, foi o Hugo Moura. Mesmo com o gol do Verratti, eu vi o Hugo Moura hoje sendo o melhor jogador em campo, com uma marcação muito, muito em cima, né, do melhor jogador deles, destruindo, conseguindo recuperar a bola. O Coutinho também fez uma apresentação razoável dentro daquilo que ele pôde fazer no jogo, mas também não vi melhoras em poupar o Coutinho a última rodada para que ele jogasse essa. Enfim, o Vasco não tem time para poder poupar em Campeonato Brasileiro. E a minha maior preocupação é não conseguir chegar às finais, como o Atlético fez ano passado, ou conseguir chegar às finais das Copas, o que eu acho muito difícil nesse momento atual do Vasco. Eu acho difícil o Vasco se classificar para as finais de Copa do Brasil e Sul-Americano. Estou sendo realista aqui, mas e também afundar no Campeonato Brasileiro, que a gente vem lutando aí 2 anos seguidos para não cair. Mais uma vez, o Vasco lutou para não cair ano passado, não lutou para não cair no ano retrasado, e esse ano possivelmente brigue por isso. Muito se passa também pela adaptação de jogadores, que o Carille falou na entrevista coletiva. Falou que o Lloyd Augusto estava se adaptando, que o Garré estava se adaptando. Pô, o Garré até eu entendo, mas o Lloyd, cara, parece que ele não tem vontade, tem hora. Parece que ele está numa pelada, levando em cima de 2, 3, 4. Parece um futebol totalmente amador. Nem na minha cidade aqui, que a gente tem um futebol amador, acontece isso, né? Do cara sair carregando no meio de 2, 3, sabendo que não vai conseguir levar, tendo um companheiro livre. Enfim, o Lloyd foi uma contratação que eu bati na tecla aqui, que eu não gostaria de ter o Lloyd como contratação para o Vasco. Vi os números dele, eram números muito ruins na Turquia. E mesmo assim, o Marcelo Santana foi lá, junto com o Pedrinho, e trouxe o cara. Muito pelo embalo da torcida também, que é uma torcida sofrida, que acredita em tudo que a gente vê, ou que palavras que são lançadas. O jogador vai e lança nas redes sociais que quer vir jogar no Vasco, e acaba aí vindo e não rendendo ainda o que a gente, pelo menos, queria do mínimo dele, né? O Vasco consegue construir. O Adson hoje, para quem não sabe, ficou de fora porque sentiu de novo a perna que foi operada. No Vasco, tem coisas que só acontecem com o Vasco. O Coutinho saiu com uma dor na coxa, né? Você pode ver que ele põe a mão depois da finalização ali, que ele tenta dar um toque na bola para botar para o gol, o goleiro tira. O Coutinho é substituído imediatamente pelo Payet. Não sei se vai estar disponível para o jogo do Sport. O Vasco precisa de alguém que tenha comando, e o Carille não tem esse comando. Eu acho que muito passa pela diretoria, que não demitiu domingo, esperou até hoje. Talvez possa ocorrer alguma reunião nessa madrugada para decidir isso e, de repente, já preparar alguém para o esporte, ou até mesmo, né, botar o próprio Felipe para assumir contra o esporte. Porque, pelo que eu estou vendo do Vasco, se a gente pegar um time mais
difícil um pouquinho, a gente vai acabar aí sucumbindo, como foi com o Corinthians, que o Corinthians fez ali o que quis com o Vasco na rodada do Brasileiro, na segunda rodada do Brasileiro. Então, eu consigo ver isso, consigo ver um Paulo Henrique ainda com vigor físico bom, mas eu consigo também ver outros jogadores caindo, como eu falei. Para mim, o Nuno Moreira hoje caiu de produção, mesmo tendo sido poupado e entrando no final do jogo contra o Corinthians. Eu consegui ver o Lemos hoje mais cansado do que os últimos jogos. Hoje o João Vitor realmente não comprometeu, até porque não teve ataque para isso, mas consegui ver um meio-campo do Vasco ali muito lento também, com as transições. E quando o Vasco se sentiu pressionado, o Vasco não saiu jogando, e eu acho que acertadamente começa a fazer ligação direta. Só que essa ligação direta sobrecarrega o Verratti de maneira absurda, atrasando até a chegada dele dentro da área. E o Vasco não consegue, de maneira nenhuma, ter outra jogada a não ser essa. Ou fica dependente do chute do Coutinho, ou fica dependente da cabeçada do Verratti e essa bola chegar na área. Se os times matarem esse cruzamento para o Verratti, o Vasco, sinceramente, não consegue jogar. Né? A gente não tem jogadores que criem por dentro, a gente não tem jogadores que façam um dois, que triangule. Então, isso aí eu acho que passa muito pela parte técnica, que é responsabilidade do Carille. Mas também acredito que isso é muito parte física também dos jogadores que não conseguem acompanhar as jogadas. O Carille falou sobre a questão da vai da torcida, que no final foi até ridículo ele fazer isso, sair correndo, ali deixando o time em campo e vir correndo para dentro do vestiário. Não entendi por que o Carille fez isso. Gostaria muito de entender essa corrida dele ali, tendo em vista que a torcida só estava vaiando e xingando ele, e muito dessas vaias, dessas questões é referente ao próprio trabalho dele, que é muito ruim desde o Carioca. E o Vasco não pode esperar mais, o Pedrinho não pode esperar mais como presidente, tem que tomar uma atitude dentro desse contexto. Agora, se for verdade que o Diniz já está encaixado com isso para vir, eu sinceramente não gostaria de ver o Diniz, né? Talvez até no momento que você esteja vendo essa live agora, o Vasco já possa até ter mudado de técnico, mas eu preferia, vou dizer mais uma vez a vocês aqui nesse pós-jogo, eu gostaria de ver o Hernan Crespo, tá, no Vasco, porque o estilo de jogo dele, tudo se encaixa da forma que a gente tem hoje no elenco, tendo em vista que a janela doméstica está aberta, mas o Vasco não tem ninguém para contratar, e agora a contratação só no meio do ano, caso, né, a gente consiga aí ter dinheiro para isso, porque eu acho que a realidade do Vasco é não ter dinheiro. Você vai lá e busca o Lloyd Augusto e entrega o Emerson Rodrigues. Para mim, o mesmo barco, até pior, o Lloyd Augusto nesse sentido. Você compra o Maxime, ou pega o Maxime emprestado e agora, não, compra o Maxime e empresta o Maxime agora para o Toronto, né? Para a MLS. Enfim, o Jean David continua ali sem utilização. O Sforza, ninguém ouve falar mais nada. O Capasso, ninguém ouve falar mais nada. O Souza também não é relacionado, não é falado. Enfim, são muitos jogadores ali ocupando tempo e espaço. E agora, né, como a gente sabe, o contrato do Paí acaba no mês que vem. E provavelmente é um que vai embora ainda nesse meio tempo aí, né, de abril e maio, e a gente precisa trazer um jogador, né, com esse dinheiro do país. A realidade é, sou um jogador ou um técnico, né? Lembrando que nenhum desses técnicos virão por menos de 1 milhão, nem Diniz, nem Dorival, nem o Crespo, entendeu? Ou talvez não queiram nem assumir o Vasco, com a situação de elenco como está, não tendo perspectiva de compra de jogador e nada que pudesse ser a essa altura, porque o Carille pede as peças que ele deseja, mas o Vasco não consegue trazer peça alguma que o Carille pediu. Não consegue trazer peça alguma que o Carille pediu. Então a gente tem que lembrar disso também. Tem que lembrar que a diretoria, né, ou a parte de direção de futebol foi muito fraca nesse sentido. Ele pediram o Balbuena, não pagaram para trazer o Balbuena. Pediu o Gil, também não viu o Gil. Pediu o Guilherme não veio. Então, assim, o Carille pediu vários jogadores, aí ou colocou esses nomes, e o Vasco, na verdade, trouxe quem ele pôde trazer financeiramente falando, ou quem quis vir pela parte financeira do Vasco. Eu acho perigoso essa questão de poupar contra o brasileiro, apesar do Vasco hoje, né, ter conseguido os 3 pontos. Para mim, não me convenceu, eu não me iludo com isso, e eu queria ouvir sua opinião, torcedor. O que você acha, ou o que você achou desse jogo? Responde para a gente aqui, tenho certeza que você vai colocar isso de maneira efetiva para a gente, para que a gente pense aqui juntos, né, qual seria a melhor opção para o Vasco. O Pedrinho
o campo não está dando resultado e isso está acabando atrapalhando o Pedrinho de forma geral. Tem outras nuances, né, que o torcedor está perdendo a paciência com o Pedrinho, inclusive sobre essa questão de estádio, que a gente vai falar num próximo vídeo, explicando detalhadamente para você que a diretoria do Vasco acertou nesse sentido, de manter o acordo ali que tinha feito com o Flamengo, pelo menos verbal. E, enfim, eu acho que é isso, o jogo não tem muito o que falar. O Vasco, depois que fez o gol, recuou. Depois que fez o gol, começou a tocar bola e manter aquilo ali. O segundo tempo não resolveu agredir da forma que agredia. E o Carille também falou da torcida, que a vaia da torcida não está ajudando em nada. Só para lembrar ele que ele está ali para aguentar esse tipo de vaia, esse tipo de situação, porque o Vasco é pressão o tempo inteiro. E a torcida está certa, eu também não estou gostando do trabalho do Carille, por mim nem contrataria também o Carille lá atrás, mas decidi dar um voto de confiança, porque é o que resta para nós fazermos enquanto mídia, enquanto comunicadores, enquanto torcedores, e eu acho que é isso. O Vasco, se continuar com o Carille, ou se continuar com esse... não tem alguém que venha gerenciar o elenco, ou venha gerenciar o grupo dentro do vestiário, dentro dos jogos, o Vasco vai se perder. E além disso, Pedrinho, mais uma vez, se esse vídeo você ouvir em algum momento, por favor, olhe a questão ali da parte física do clube. Está muito ruim, e preserve, né, suas amizades sim, mas, cara, não mantenha esses caras aí se não estiver dando resultado, porque quem sofre com isso é o torcedor, que paga o seu sócio torcedor todo mês certinho, para poder ver um Vasco cada vez mais fraco dentro das competições. Então é isso, galera. Eu fico por aqui, quero saber a sua opinião e peço mais uma vez a vocês, nos ajude a chegar a 1.500 inscritos, está passando aqui embaixo. Quero agradecer a você por estar aqui conosco. Se inscreve, deixa o seu like, porque é muito importante. Não esqueça de se inscrever, compartilhe com a galera aí e nos ajude a alcançar nossos objetivos dentro do YouTube. Valeu? Tamo junto, saudações vascaínas e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!